Deus abençoe a todos. Vamos continuar mais um pouquinho o assunto da comunicação. Se foi muito difícil, né? Vocês ficaram ontem com aquela tarefinha de conversar. Se foi muito difícil, ou até mesmo você adiou, então isso mostra que há um problema grave no seu casamento. E se você não parar para resolver isso, pode ser tarde demais. Se na hora da conversa a esposa não conseguia se expressar, ficava com medo de falar, então isso mostra o quanto ela já está fechada. Então é um processo que tem que continuar. E isso não é bobeira, não é coisa da cabeça. Isso é tanto o livro que a gente está falando e baseado no livro, é baseado na experiência do Bispo Renato, de pessoas que atenderam, na nossa experiência, porque tinha uma época assim, que eu via que você estava mal, estava diferente, mas aí, quando eu perguntava, você falava, nada. O que você tem? Nada. Por quê? Porque sabia da resposta. Sabia que ele ia tentar provar que eu estava errada e não ia me ouvir. Então, se isso já aconteceu, então vocês têm que resolver isso. Abrir a comunicação e se esforçar para isso. Porque se vocês se empenharem os dois, então vai valer a pena, porque o casamento vai ser recuperado e você vai viver em paz, você vai ter felicidade no seu casamento, né? A impressão que dá que é uma chateação. Parar para ouvir coisas que não quer ouvir, o que parece que são irrelevantes, que é uma chateação. É uma perturbação. Mas é isso que vai estruturar, solidificar. Um conhecer o outro, né? É isso que vai fazer, blindar. Blindar o casamento, o relacionamento e fazer ele ficar de fato. Quanto mais o tempo passar, melhor, né? E às vezes a esposa guarda coisas de anos. Às vezes tem uma dúvida que ela teve de 10 anos atrás, está ali guardado. Então, por isso que é tão difícil falar, porque a pessoa já guardou, ela está se protegendo para ela não sofrer. Tipo, se eu falar, vai ter uma briga e vai ficar pior do que antes, então ela já foi criando defesas, né? E o homem é assim, quando faz uma pergunta, dependendo de como pergunta, mas dependendo de como se pergunta, ainda é pior. Mas quando faz certas perguntas, o orgulho é muito grande, é como se fosse assim, uma pergunta já está ferindo o orgulho, uma pergunta já está ofendendo, mas é uma pergunta, é um esclarecimento, para deixar tudo transparente, mas para o homem não, já está ferindo o orgulho, já está, ofensivo demais. E aí é importante a esposa medir as palavras, né, para falar. Tentar falar, não no momento que você está com raiva, que você está nervosa. Escolhe aquele momento que você vai falar o que você está sentindo. Porque a maioria dos desentendimentos não é pela divergência, mas é o tom de voz, né? Também. Às vezes o tom de voz acusativo, né? Já cria uma barreira. O que era para tirar uma dúvida se tornou uma acusação. A ofensa é pior. Então, porque você está com um sentimento machucado, então você já quer ofender e já quer falar assim, você está errada, isso, aquilo. Então, não. Às vezes era assim, era só, tira essa dúvida, se transforma assim, prova que não é desse jeito. Já muda tudo. E seja mesmo para tirar dúvida, o homem não pode deixar que tudo seja ofensivo. O que a sua esposa quiser perguntar, a dúvida que ela quiser tirar, então fale, tire, não tenha como uma ofensa, tenha como é que posso dizer? Manter você conhecê-la. E manter o casamento transparente, manter o casamento aberto. Então, qual é a ofensa de responder alguma coisa? Não deixar uma brecha para o diabo, não deixar uma dúvida, não deixar aquela pulga atrás da orelha. Não abrir uma brecha para o diabo. Não tem nada demais. Tirar uma dúvida, responder, falar o que tiver que falar. Tem que haver essa abertura entre o casal. E a comunicação é em tudo. Às vezes o marido chega e você não fala nada do seu dia. Então você tem que expor situações. Olha, aconteceu isso aqui hoje em casa.
você tem que trazer o seu marido para a sua realidade, vocês têm que desenvolver pontos, né? Não pode ser aquela coisa fria de você, só quando tiver uma coisa importante eu vou falar. Não, são coisas do dia a dia, vocês têm que desenvolver esse relacionamento, vocês têm que dividir tudo que acontece na sua vida um com o outro. É quando você aprende que isso é importante para a sua esposa, não vai ser mais chato, cansativo, aquele sacrifício, porque para você é cansativo ficar ouvindo coisas que você acha que não é importante, mas quando você entende que para ela então por ela você já ouve diferente, já não é tão cansativo, porque você sabe que está fazendo bem para ela. E aí ela vai se dar mais para você, vai se dar mais para o seu casamento, porque ela vai ficar mais feliz, ela não vai estar carregando nenhum peso, nenhum fardo dentro dela, então o relacionamento vai desenvolver, né? Não vai ter pulga atrás da orelha, não vai ter dúvida, não vai ter nada. E não é ofensivo tirar uma dúvida, tem que ser assim. E será que acabou? Bom, vamos ver amanhã, depois, se eles vão continuar com a conversa e como vai ser, né? É bom até vocês deixarem comentários para a gente saber se a gente continua nesse tema ou se a gente pode partir para o outro. Até amanhã.